Tudo começa com um garoto pensando sobre a humanidade e refletindo sobre as atitudes das pessoas e a desigualdade do mundo. Sentado em um ônibus, ele observa que uma garota pede para um garoto ceder o seu lugar para uma senhora, pois era preferencial. O garoto se recusa e diz que não tem lei que o obrigue a levantar. A garota diz que a senhora tem dificuldades em ficar em pé e que, se ele cedesse o lugar, estaria contribuindo com a sociedade. O garoto diz que não tem interesse em contribuir e fala sobre os outros lugares que ela poderia pedir. A senhora agradece e pede para ela parar, mas ele fala em voz alta no ônibus, e uma menina cede e a senhora senta. Após chegarem no colégio, o garoto olha e se pergunta se é ali mesmo que ele irá estudar. O colégio era um espaço de desenvolvimento avançado de tempo integral para ensino superior, com técnicas dirigidas de ensino. Enquanto ele pensa sobre o colégio, uma garota o chama e fala que ele estava olhando para ela no ônibus e pergunta o porquê. Ele responde falando que ela não parecia querer ceder o seu lugar assim como ele e pergunta se ele não faz esse tipo de coisa. A garota responde dizendo que não é como ele e que ficou quieta por convicção. Após entrarem, são recebidos com uma apresentação dos veteranos. Manabu, o representante, deseja boas-vindas e pede para que eles se empenhem para serem bem-sucedidos com eles. A nova turma fica no primeiro ano D. O garoto Ayano Koji e a garota ficam sentados no fim da fila. Ele pensa no fato de sentar perto dela e olha para ela, mas ela apenas diz que é coincidência. Alguns segundos depois, um garoto vai à frente da sala e pede para todos se apresentarem para serem amigos. Uma boa parte da sala concorda, e Ayano Koji apenas observa, julga todos e os critica em pensamento. Após pensar em como vai se apresentar, o garoto pede para ele se apresentar. Ele se apresenta e diz que é um prazer conhecer todos. Então, surge um garoto no fundo da sala dizendo que a apresentação é coisa de criança. Passado isso, a professora aparece e se apresenta, dizendo ser Sai Shabashira, a professora que irá ficar com eles até o fim do terceiro ano. Ela entrega os livros de regras e explica como tudo funciona. Ela menciona sobre os pontos do colégio e que poderão comprar tudo com esses pontos. E que todos recebem, no começo de todos os meses, 100 mil ienes, e que tudo funciona na base do mérito. Mais tarde naquele dia, a Yanokode vai até um mercadinho que ficava dentro do próprio colégio para testar se funcionava mesmo. E sim, funciona. Então ele se vira e se depara com a garota da sua sala. Ela diz que é coincidência de novo. Mas então ele pergunta seu nome, e ela se recusa de primeira. Ele diz que não tem nenhum problema nisso e que ela poderia falar. Após um suspiro, ela diz que seu nome era Horikita. Ele vê ela comprando apenas coisas baratas e pergunta por que não compra coisas melhores. Em um tom alto, ela diz que não precisa e diz que ele é um pouco ruim de se comunicar com outras pessoas. Ele confirma e diz que ela também não é diferente dele. Ela confirma e diz que é porque não tem necessidade de fazer amizades. A Yanokode observa que tem itens grátis nas prateleiras, acha generoso da parte do colégio e comenta junto com Horikita. E ela diz que deve ser para pessoas que não têm mais pontos. Mas escutam um barulho no corredor e veem que é um aluno da sala deles discutindo com os veteranos. A Yanokode decide sair para olhar, mas já tinha terminado. O aluno da sua sala chuta o balde de lixo e sai irritado. E então, quando a Yanokode percebe a câmera, decide levantar o balde. No outro dia na sala, a Yanokode percebe as panelinhas se formando. Mas ele e Horikita ficavam isolados no fundo da sala sem falar nada. Logo após pensar que tinha falhado em fazer amigos, Horikita diz que era digno de pena ele estar sozinho. Ele diz que ela também está, mas é respondido por ela dizendo que é porque ela quer. E vai até a cantina. Quando saía da sala, é interrompido por uma aluna da sua sala que o chama pelo nome. Ela fica feliz porque ele lembrou o nome dela, que era Kushida. Ela o chama no canto e conversam sobre Horikita. E Kushida diz que quer ser amiga de todos da escola, mas que não conseguiu falar com Horikita. E que queria muito ser amiga dela. A Yanokoji diz que esse é só o jeito dela. Kushida pega sua mão e pede ajuda para ele. Mais tarde, enquanto a aula acontecia, todos da sala estavam desleixados de alguma forma, dormindo no celular e assistindo televisão. Após acabar a aula, Horikita menciona sobre o fato de todos estarem distraídos e as professoras não falarem nada. E se pergunta se isso realmente era um colégio avançado. A Yanokoji comenta e ela concorda. A Yanokoji pergunta a ela se ela quer ir embora com ele. Ela estranha. E ele fala sobre o café no shopping e a chama para ir até lá. E ela aceita. Chegando lá, se deparam com muitas pessoas e encontram uma mesa livre. Após sentarem, a Yanokoji pergunta se ela acha que eles parecem um casal para os outros, mas diz que não. Alguns segundos depois, Kushida chega e tenta conversar com os dois. Pergunta se eles vão sempre ali.
E Ayano Koji diz que é a primeira vez. No meio da conversa, Horikita diz que vai embora. Horikita diz que ele não precisaria dela se Kushida já estava ali. Horikita desconfia e pergunta o que Kushida queria com ela. E Kushida diz que foi coincidência. Horikita diz o que viu quando chegou e descobre que era uma armação. E os dois confirmam. Kushida implora para que Horikita seja sua amiga, e ela a humilha e diz que está bem sozinha. Após Horikita sair, Kushida pede desculpas ao Ayano Koji. Indo embora, Ayano Koji e Kushida encontram uma aluna da turma B com quem ela já fez amizade. Eles conversam sobre as coisas do colégio e necessidades básicas. Ayano Koji menciona as coisas que Horikita economiza. E Kushida fica bem curiosa, mas vai embora. Chegando no seu dormitório, ele olha o seu saldo de pontos e questiona como todos gastaram seus pontos com coisas fúteis todos os dias, e sobre a falta de atenção dos alunos na aula. Chegando no dia 1 de maio, todos da turma D ficam sem acreditar no que estão vendo. Quando olham o celular, não receberam nenhum ponto. Quando a professora chega na sala, um aluno diz que o dinheiro não caiu na conta. Ela diz que os pontos do mês já foram entregues. Um aluno diz que não pode ser verdade, pois eles não receberam nada. Então a professora os chama de idiotas. Ela fala de todas as distrações, faltas e brincadeiras que todos estavam fazendo, totalizando 391 ocorrências. Ela fala que todas as coisas que você faz no colégio refletem nos pontos que recebe, com base no mérito, e que a avaliação que ela fez deles resultou em 0 pontos. Todos começam a entrar em desespero, pois tinham gastado tudo. A professora reforça dizendo que eles eram muito inocentes, achando que iam receber sem fazer nada, e diz que todos eles não valem nada e que não passam de lixo. Não se esqueça de deixar o seu like e seguir o canal.